Olá, vamos dar início à parte 4 da série que trata sobre RH estratégico. Esse é o último vídeo da série RH estratégico. Preste muita atenção ao que será tratado aqui. O enfoque agora é o tema econômico do negócio, que tem reflexo direto na questão financeira vivida dia a dia na empresa. O efeito financeiro difere do econômico no tempo. Há uma defasagem entre os dois. O ciclo econômico inicia com a entrada de matéria-prima e termina com a saída da venda. O ciclo financeiro inicia com os pagamentos das contas e termina com o recebimento das vendas, ou seja, nesse caso temos efetivamente a movimentação financeira de saída e entrada de dinheiro na conta da empresa. O que será apresentado é o que precisa ser feito de fato. Significa a conversão de tudo que vemos, ouvimos e fazemos dentro da empresa para os indicadores econômicos do negócio. Em síntese, faremos a interpretação dos fatos e analisaremos o impacto no resultado. Desta forma, todo o conhecimento que há sobre as pessoas que trabalham na empresa será convertido na linguagem da direção do negócio. Ou seja, como afeta as vendas, como afeta o custo do material ou do serviço vendido, como afeta os custos fixos e, finalmente, como afeta o resultado. Entendeu? O foco é no resultado. Assim, a pessoa do RH, com a atribuição de tornar o RH em RH estratégico, vai combinar suas competências para traduzir em uma visão econômica o que acontece com o negócio dentro e fora das instalações da empresa. O papel de apresentar para todas as pessoas da empresa o resultado do negócio e explicar, usando exemplos relevantes das atividades desenvolvidas por elas mesmas e que de alguma forma tiveram destaque na influência do resultado do mês, torna-se um grande desafio para o RH. Citei a periodicidade mensal porque o resultado tem que ser acompanhado mensalmente, para conhecermos as variações operacionais do mês o mais rápido possível e agir se necessário. Se olharmos para as diversas tarefas realizadas na empresa, veremos que esse desafio de mostrar e refletir sobre o resultado deve ser protagonizado por pessoa do RH, que vai agrupar na sua apresentação mensal seu conhecimento sobre gestão de pessoas com a gestão da operação. Bem, agora ficou fácil imaginar alguém traduzindo ações individuais e departamentais em resultado. Aí surge uma pergunta para você. Que outro departamento poderia executar essa tarefa se não o RH? Eu mesmo respondo, só o RH estratégico pode realizar essa tarefa, porque vai combinar a transparência e imparcialidade das suas ações profissionais com a competência para lidar com as pessoas. Afinal, as pessoas são responsáveis pelo resultado do negócio. Concluindo essa introdução, esse é o caminho para o RH nunca mais ficar fora das decisões sobre o negócio. A quantidade e o conteúdo das informações geradas durante o processo de coleta de dados, fatos, eventos, ações, etc., é tão rico que será impossível qualquer dirigente fechar os olhos para o que está à sua frente e pronto para ser usado em seu próprio benefício, na tomada de decisões mais acertadas sobre o negócio. Vamos começar entendendo o que é exatamente o pré e o pós-cálculo e como podemos aplicar esse conhecimento no nosso dia a dia empresarial, de forma que contribua com a melhoria da operação e, consequentemente, gere ganhos de produtividade. O pré-cálculo é isso. A sua principal aplicação está em conhecer os custos de um produto com aproveitamento na plena capacidade e em condições normais de operação. Possibilita calcular os custos em diferentes processos de produção. No caso do pós-cálculo, sua principal aplicação está em conhecer os custos efetivos de produção, se é uma mercadoria, ou de execução, se é um serviço. Possibilita avaliar se, de fato, o pré-cálculo representa o que acontece. Sendo assim, quando estamos falando com alguém de um departamento sobre as atividades realizadas no mês, o que é preciso estar na mente do RH estratégico é a relação pré- e pós-cálculo, para que possa ser avaliada o efeito sobre o resultado. Assim,
uma pessoa relata sobre os trabalhos realizados. E ao terminar, você do RH estratégico tem que visualizar se o que foi realizado naquela atividade é o que está considerado no pré-cálculo, ou ultrapassou ou foi menor. No primeiro caso, em que ultrapassa, indica que existe potencial de melhoria, porque o custo efetivo, o pós-cálculo, está maior do que o previamente calculado, o pré-cálculo. No caso de estar menor do que o pré-cálculo, também há espaço para melhoria, uma vez que pode haver perda de pedidos para concorrentes, devido a preços mais altos, formados baseados em custos maiores do que os verdadeiros. Entendeu a ideia da aplicação do conceito de pré- e pós-cálculo? É básico, fundamental para a condução do RH estratégico. Você estará em contato com a operação da empresa, aliás, como sempre esteve. Entretanto, agora com uma visão obrigatoriamente voltada para o resultado. Ou seja, próximo de cada atividade para ter de cada pessoa, de cada departamento, a noção se o que está sendo entregue é o melhor que pode ser feito. Outro conceito importante para ter em mente é o do ponto de equilíbrio, porque também nos ajuda a visualizar os efeitos de cada atividade levantada para explicar o resultado mensal do negócio. O ponto de equilíbrio é função das vendas e do custo total. O custo total é a soma dos custos fixos e dos custos variáveis. O ponto de equilíbrio é representado graficamente pelo cruzamento das retas das vendas e do custo total, em um plano cartesiano, sendo a abscissa o eixo horizontal de variação da quantidade e a ordenada o eixo vertical de variação dos valores em reais. Assim, o eixo vertical registra as vendas e os custos em reais, e o horizontal registra a mesma coisa em quantidade. O ponto A é o ponto de equilíbrio, determinado pela interseção das duas retas, vendas e custo total. Vamos à explicação do gráfico com esse conjunto de 4 retas. Note que o valor do custo fixo é estável, não varia com a quantidade. A reta vermelha é paralela ao eixo horizontal. Já a reta laranja, do custo variável, tem origem no ponto de cruzamento dos dois eixos. Ela varia com a quantidade. Quanto maior a quantidade, maior o custo variável. A reta de cor verde, do custo total, como é a soma dos custos fixos e variáveis, tem como ponto de partida o mesmo ponto inicial da reta vermelha do custo fixo. Significa, se não houver venda, o custo total será no mínimo igual ao custo fixo. A variação do custo total acompanha a variação do custo variável, porque a soma acontece a partir do custo fixo. Desse modo, se houver aumento do custo variável, o custo total também aumenta. Caso haja diminuição do custo variável, também haverá diminuição do custo total. A reta azul claro é a das vendas, tem origem no ponto de cruzamento dos dois eixos. Ela varia com a quantidade. Quanto maior a quantidade, maior o valor das vendas. Veremos agora um exemplo comum no nosso dia a dia empresarial. O movimento para cima da reta de custos variáveis e, consequentemente, a movimentação para cima da reta de custos totais. Consideremos as seguintes situações, apresentadas a seguir, que proporcionam esse movimento para cima. 1. O fornecedor de matéria-prima aumenta o preço. 2. Desperdício na produção de produtos. 3. Desperdício na execução de serviços. 4. Retrabalho. 5. Falta de planejamento e programação, gerando horas extras de trabalho. 6. Estoques incompatíveis com o nível de atividade do negócio, ou falta ou sobra. Veja a medida do custo variável antes da variação. O valor está abaixo de 10. Veja a medida do custo variável depois da variação. O valor está acima de 10. Observe que a reta do custo variável já subiu e do custo total ainda não. Elas não estão paralelas.
Agora sim, a reta do custo total também subiu e determinou um novo ponto de equilíbrio B, com a reta de vendas. Todos os exemplos citados anteriormente são responsáveis pela elevação do custo variável e, portanto, constituem uma fonte inesgotável para a redução de custo. Resumindo, qualquer atitude que cause retrabalho, desperdício, consumo adicional de material e de mão de obra, de alguma forma aumenta o custo variável, movimentando a reta para cima e, consequentemente, aumenta o ponto de equilíbrio de A para B. Considere uma venda de 2 unidades de quantidade. O que poderia ser uma operação lucrativa, por ineficiência, pode se tornar uma operação com prejuízo. A mensagem por detrás dessa movimentação é: a empresa ineficiente precisa vender mais para ter lucro. Termina aqui a seção A. Assista agora a seção B. Meu nome é Paulo Renato. Muito obrigado.